Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar início então à nossa primeira aula aqui do nosso curso de Administração Pública, que é oferecido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em parceria então com a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, não é isso? Essa nossa primeira aula a gente vai falar sobre a, a disciplina, aliás, ela se chama Negociação e Arbitragem, né? Vamos falar um pouquinho da disciplina. E a primeira aula negociação, histórico e conceitos fundamentais. É isso aí. Vamos ver então o que nós temos aqui. Sim, essa figura aí, ela é interessante por quê? Porque ela representa bem, vamos ver se o mouse vai pegar aqui, ela representa um grupo pré-histórico, né? Seres humanos pré-históricos vivendo basicamente da subsistência, né? O que é viver da subsistência? É exatamente colher, plantar, colher e criar animais para a sua própria vida, né? Para a sustentação do seu próprio grupo. Então, o ser humano da época pré-histórica, ele vivia basicamente isso, né? Ele já dominava, então, a agricultura, ele já criava os animais, e só que ele não conseguia plantar tudo, ele também não conseguia criar todos os animais, né? Ora criava os porcos, mas não tinham as galinhas, ora plantava alguns tipos de alimentos e alguns vegetais e tal, e não tinham outros, né? Não tinha condições de plantar outros, dado em decorrência da condição, do solo, enfim, N motivos. Então, o que a gente pode chegar, né, como um ponto de entendimento, é que existia uma situação de excedente produtivo, bem como uma condição de escassez, né? Então tinha toda essa questão aí a ser resolvida pelo homem, né? Ele também tinha que negociar, como está aqui no slide, o direito de acasalar, né? Então veja que há muitos anos que a negociação ela vem funcionando como um denominador comum nas relações humanas. E a gente pode até afirmar, por que não, né, que foi a partir da capacidade de negociação, né, porque viver em grupo também é uma questão adaptativa, né? E o mecanismo de adaptação da vivência em grupo é a negociação, é saber negociar. Então a gente pode afirmar que a negociação ela foi responsável pelo surgimento, ainda que precário e precoce, da economia, das sociedades, da coletividade, da agricultura e diversas questões que envolvem o desenvolvimento social como um todo. Então a negociação, ela, além de estar há muito tempo, ela tem esse componente de importância, né, antropológica que justifica o desenvolvimento social do ser humano. Ok? Bom, esse slide aqui, ele fala o seguinte, que a negociação faz parte da vida, né? A gente já viu isso. Tanto antigamente como hoje, né, a gente percebe então que a negociação ela tem um elemento fundamental para a manutenção da vida em sociedade, da vida civilizada, inclusive. Não é isso? Então a gente precisa negociar o tempo inteiro. Dentro da casa da gente, a gente está em constante processo de negociação. No nosso bairro, com os nossos vizinhos, né? A gente precisa de serviços, a gente precisa de produtos, e o denominador comum, então, do processo de compra e venda é a negociação. Então, o tempo todo a gente está negociando. Não é isso? A ilustração aqui, ela para fazer uma reflexão para os alunos do curso de administração pública, né? A ilustração ela traz aqui uma tríplice ah, relação de negociação entre população, gestor público e prestador de serviços, por exemplo, né? Então a gente tem ali a população como o principal objetivo no processo de negociação pública, né, em que o agente representativo, que é o administrador público, ou seja, o prefeito, o governador, até o presidente da República, ele tem o dever de zelar, então, pelos recursos públicos. Não é isso? Né? Esse dever de zelar é o próprio ato representativo, né, deste agente público.
né? E a gente tem, por outro lado, também o prestador de serviços, né? Então, que é esse intermediário nessa relação. Agora, o que é importante, por que que eu trouxe essa figura, né? Por que que eu desenhei isso? É porque a população, no caso, teria um papel fundamental nesse processo de negociação entre o gestor público e o prestador de serviços, porque primeiro é o seu interesse próprio, é para a melhoria da sua própria qualidade de vida, é para a construção de uma escola, é para a construção de uma estrada, de uma ponte, seja lá o que for, não é isso? E qual é o nosso dever? Nosso dever é de fiscalizar, dever de fiscalização. E não achar que aquilo é responsabilidade única do prefeito ou é responsabilidade única desse prestador de serviços, então. Então, o nosso dever é esse, né? E o nosso, a nossa responsabilidade no processo é essa também de fiscalizar. Então, voltando então, para as preocupações, né, das organizações, a preocupação da administração, das empresas, das instituições, um marco inicial que a gente coloca, né, dentro da teoria de negociação, aquilo que interessa a administradores e aos alunos do curso de administração, é realmente a era da produção como um marco que fez com que os gestores se preocupassem mais com a negociação, né? Eles perceberam que a negociação era um elemento de extrema importância para a manutenção, para a lucratividade das empresas, para a produção das empresas. Então, os administradores da época eles tinham que começar a negociar à medida que as organizações cresciam e o ambiente, tanto interno às empresas e externo às organizações, ficava muito complexo, com os sindicatos, com órgãos representativos, com a questão do meio ambiente. Tudo aquilo demandava uma competência muito grande em negociação. Então, foi uma preocupação dos administradores do início então da Revolução Industrial, da primeira Revolução, da segunda Revolução, né, da fundação da era da produção, que não, por acaso, né, não coincidentemente, foi mais ou menos por volta de 1880, né, sendo que em 1888 houve então a nossa Lei Áurea, né, promulgada pela Princesa Isabel. Então, foi esse o momento em que a negociação ela passou a ser objeto de interesse da gestão e da administração como um todo, bem como dos administradores. Okay? Bom, eu vou parar por aqui, por enquanto, porque eu não posso me estender muito no vídeo, até para não ficar cansativo, para não ficar muito pesado depois para carregar no YouTube e tal, aquela coisa toda, né? Então eu vou parar aqui por enquanto, e eu peço para que vocês aguardem, então, o vídeo 2 da nossa primeira aula, tá? Que está a caminho. Até logo, pessoal!